Bem, gente, vamos dar continuidade aí ao conteúdo da semana passada. A gente tentou concluir Roma, mas ficou pendente o Império Romano, é a última fase da política, lembrando que ela é dividida em monarquia, república e império. E o império também é dividido em baixo, perdão, em alto e baixo império. Então, diante disso, é bom que a gente tenha o livro didático aberto. A página necessariamente seria a 109, que fala da crise do Império Romano, isso já foi lido, né, na aula que foi gravada. E aí a ascensão e a queda do Império Romano. Na página 110, eu preciso que vocês destaquem aí no livro de História do primeiro ano o que vai ser cobrado nas nossas provas. Período que é o terceiro e o quarto parágrafo da página 110 estão na nossa prova, porque eles destacam aí um período de paz romana, né? Já com o primeiro imperador, que é Caio Otávio, que se diz o herdeiro de Júlio César, né? Ele tem o nome dele previsto em testamento. Então, o período de maior esplendor é, da história de Roma vai ser no Império. Por quê? Porque é um período, o Alto Império, né? É um período em que se dá fim às guerras de invasões, o Império Romano ele vai chegar no seu ápice, né? Lembrando que esse Império Romano ele se constrói durante a República, é nítido que a República fez o que pôde para estender o tamanho do território, e essa mesma causa do fim dessas guerras invasivas que vai ser uma das causas principais da queda do Império Romano. Ao passo que você não tem mais grandes invasões, você não tem mais escravos. Então, o escravismo vai ser a principal causa, né, a falta do escravismo vai ser a principal causa do fim do Império Romano, tá? Então, o período de maior esplendor e grandeza da história, Augusto, o título significava escolhido por Deus, o Caio Otávio vai receber o título de Caio Augusto, tá? O imperador de Roma, Otávio Augusto, de 27 até o período de 14 depois de Cristo. Lembrando que essa data é muito importante, que marca o nascimento da história de Cristo, tá? 27 antes de Cristo, aí tem a data, né? Primeiro ano, nascimento de Cristo, e aí começa a contagem da história diferente. Isso é muito importante para vocês entenderem a contagem de história, tá bom? De 27 até 14 depois de Cristo. Então, Cristo tinha mais ou menos 14 anos, tinha 14 anos, quando Caio Otávio morre e assume o segundo imperador, que vai ser um problema também com relação à sucessão do trono, né, do Império Romano. Não se tem uma regra para dizer quem vai assumir. Não é como as monarquias europeias, que é o filho que governa, não é como no Brasil, que o Dom Pedro II vai substituir o Dom Pedro I. Lá não se tinha uma regra clara, até porque a maioria dos imperadores não faziam muitas crianças, tá? Era difícil. Lembram que os caras criaram aí a orgia, né, e etc. Então, o sexo era basicamente muito voltado para o prazer, era mais com o mesmo sexo, não o sexo oposto, tá? Então, a dinastia dos Júlio Cláudio são os sucessores, né, do Caio Otávio, é o período de alto esplendor. Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, tá? Os Flávios, tá? O Vespasiano, Domiciano, são os nomes dos diversos imperadores, tá bom? Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antonino Pio, Cômodo, dinastia do Severo, Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, né? Dentre outros. Então, essas são as dinastias que sucederam o governo de Caio Otávio, tá? O período imperial do Alto Império, ela é marcado pelo apogeu da cultura, vai acontecer na Europa um tal de romanização, já que estão encerradas as lutas de conquista, a preocupação é levar toda aquela cultura da Península Itálica para toda a população, a forma de vestir, do que comer, e etc. Isso vai diferir futuramente quem são os bárbaros e quem são os romanos. Os bárbaros eram todas as pessoas que não tinham o comportamento dos romanos, não se comportavam como romanos, tá? Não tinha a cultura romana. Então, o período também de maior extensão territorial, embora tenha se parado as conquistas, se não estiver enganado, é o período de Adriano, que vai ser a maior extensão, as últimas conquistas do Império, tá? Grande poderio militar, grande prestígio da figura do imperador. O imperador era o principal líder de todo esse império. E aí vão começar as preocupações, porque ficava muito longe, né, todo esse território para ser mandado por uma só pessoa. As pessoas, embora fossem indicadas por eles, o próprio Pôncio Pilatos, né, o Heródoto, dentre outras figuras aí da Bíblia, todos eram nomeados por esse imperador.
tá? E aí o Baixo Império, que é o mais cobrado nas provas, tá? A decadência do Império, as crises generalizadas, não esqueça a crise do escravismo, tá? Invasões externas tinham chegado, as invasões invasões internas dão início, né? Dão início porque o povo bárbaro vai começar a invadir. É verdade que essas invasões começaram no século III, mas elas chegam ao seu ápice no século V, no século VI. A início, as invasões eram acordadas, o próprio Império Romano percebeu que quando vinha esse povo de fora, eles faziam um acordo, é por isso que você entra aí no circo ou no parque, às vezes tem entrada franca, né? Ou numa festa, alguma coisa, entrada franca até tal hora, até tal horário. Então, essa entrada franca, ela marca muito essa questão do rei dos francos, um dos povos que invadiram os romanos inicialmente, tá? Mas isso foi um acordo entre os imperadores que dispensou a guarda, né? E deixou que esse povo invadisse e pastorasse, né, as fronteiras para que não permitisse que os outros invasores chegassem. Mas, enfim, no Baixo Império não teve jeito, tá? O Caio Augusto, ele é marcado como principado, primeiro cidadão de Roma é o período de 27 a 14, dividiu a sociedade em bases censitárias, quem era rico, quem era pobre, etc., e deu privilégio por isso, fortaleceu as fronteiras para proteger o império, né? Porque já que não ia mais crescer, tinha que proteger da invasão de outros povos. Aprofundou a política assistencialista do Estado, a política pão e do circo, que é muito cobrada nas provas da UVA. O que é o pão e o circo? É aquela luta de gladiadores dada de graça. O Coliseu vai ser um dos grandes circos da população naquela época, não só o Coliseu, em quase todas as colônias romanas, perdão, todas as províncias romanas, eles faziam esse entretenimento, uma espécie de Coliseu, onde tinham lá as lutas de gladiadores, né? Esse tipo de entretenimento que era dado à sociedade, à população mais pobre, né? E também era distribuído trigo, ou seja, é a política de você dar o alimento e dar o entretenimento para que a população não se tocasse, né? Da sua condição de vida, porque ele não é melhor, porque ele não tem uma condição de vida melhor, ou seja, era uma forma de alienar a população. Hoje, essa forma de entretenimento ela ainda permanece, nós temos aí os campeonatos de futebol, nós temos aí o Big Brother, né, que aliena a população para ficar preocupada com isso, e não porque que você não tem, por exemplo, um salário melhor, porque que você não tem direito às férias, como está dizendo lá na lei, etc. Então, isso está muito presente no nosso contexto atual ainda. Lutou sem sucesso pelas invasões estrangeiras através da cultura. Roma conquistou a Grécia pelas forças armadas, né? E a Grécia, a força das armas, e a Grécia conquistou Roma pela força da cultura. É imprescindível o legado que a cultura grega deixou para os romanos, né? Você pode encontrar hoje alguns memes que falam da cultura romana, mas você percebe que ela foi copiada, né? Basicamente por toda a cultura grega. Você começa pelos deuses na sua história, tá? E as imagens do Coliseu, do que era de fato, na imagem de um filme também, o que marca de fato essa cultura romana do entretenimento, tudo isso está no livro didático da Luiz, tá? Isso que eu estou falando agora está especificamente na página 114, é o entretenimento dos romanos, as lutas, as corridas de bigas e as lutas dos gladiadores. O Coliseu mesmo recebeu, por vezes, alguns litros de água, né, para forjar uma luta aí em alto mar. Mas, enfim, daí por diante era a forma de distrair a população. Os imperadores Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano, Trajano, dos mais famosos, não podemos esquecer que Calígula e Nero são os mais polêmicos, tá? O Calígula dizia que ia abrir uma espécie de cabaré com as mulheres dos senadores, né? Dizia que eram mulheres vendidas, que não prestavam. O Nero manda matar a própria mãe, o Nero manda capar 3 namorados, o Nero tem um mito de que ele mandou incendiar Roma, mas se sabe que Roma se incendiava muito fácil. Roma, a capital, era como se fosse uma favela, né? Mas repleta de algumas colinas de grandes palácios, que a população rica ela dispunha, né? Até de água encanada, etc. Gente, durante o Império criaram as termas, que eram como se fossem piscinas públicas, como se você botasse uma piscina em frente à praça pública de Vajota, onde todo mundo pudesse tomar banho, até serviço de depilação o Estado fornecia, tá bom? Ok? Que mais? Sim, um grande marco do Império é o nascimento de Cristo. Gente, Cristo nasce com a ideia de pregar a igualdade entre os povos, né? A início, o cristianismo foi considerado a religião dos escravos. Como Cristo dizia que seu reino não era daqui, mas ele pregava a igualdade entre os homens, ele acabou se tornando uma pessoa perseguida, considerado um rebelde, porque nasceu lá na região da Judéia, mas essa ideia começou a se espalhar
essa filosofia do cristianismo de pregar a igualdade, isso desagradava muito os romanos. Entenda você pregar a igualdade está dizendo que ninguém deveria ser escravo. Você prega a igualdade está dizendo que ninguém precisa fazer condecorações ao imperador. Então, dois quesitos que prejudicavam muito a filosofia e deixavam os imperadores com muito ódio, principalmente Nero. Era o fato deles negarem a divindade do imperador, né, se recusarem a fazer o famoso, né, agachamento lá para fazer a adoração ao imperador, tá? Então, a gente tem esse grande marco aí, como a gente falou já no governo de Otávio, o primeiro imperador. Jesus nasceu em Belém, reinado de Augusto, sendo morto no reinado de Tibério, não aceitava o imperador como um dos deuses vivos, nem a religião politeísta de Roma. No início, Roma era uma religião de oprimidos, dos deserdados. Os primeiros cristãos condenavam a guerra, contrários aos combates de gladiadores e animais selvagens, a maneira heróica com que muitos cristãos resistiam aos sofrimentos dos martírios públicos começou a ser interpretada como algo possível devido a uma força milagrosa vinda de Deus. A sociedade romana era muito injusta, então essas ideias eram uma forma de libertação espiritual e social. Lembra que as mulheres, né, a população mais pobre, os mendigos, começaram a adorar essa ideia, tá bom? De seguir o cristianismo. Então, os imperadores começam a ter os cristãos com algo que precisa ser combatido, tá? Muito interessante dizer isso. Durante o Império Romano, no Alto Império, eles começam a perseguir os cristãos e já no final, no Baixo Império, eles começam a levar a religião cristã a todo o império e quem não for cristão começa a ser perseguido. Então, a religião cristã de perseguida, ela passa no final do império a ser a grande perseguidora de quem não é cristão. Também chamada a crise do escravismo, a insegurança e a crise econômica aceleraram o processo de desagregação da sociedade, moedas, né, perdendo o valor, elevação dos salários e dos preços, pior a situação das classes populares, eclosão da sublevação das populares e rebeliões de escravos. Os escravos começaram a se rebelar contra essa condição, já a política do pão e do circo, instituída pelo Caio Otávio, já não dá tanto resultado assim, a população vai querer condições de vida melhores. Não esqueça que quando Caio Otávio institui a paz romana para não se estender mais, para não querer mais guerra, ao mesmo tempo acontece a crise do escravismo, porque esse mesmo império que diz que não é mais para crescer o território, ele também passa a dar um pouco mais de cidadania. Isso vai prejudicar futuramente o abastecimento, porque muitas pessoas não estão acostumadas com isso. Então, vai havendo embaixo do Império Romano uma ruralização, as pessoas vão precisar plantar a sua própria comida, já que não tem escravo mais plantando nada, tá? Então isso vai gerar uma crise de abastecimento futuramente. Revolta separatista na Gália, região de hoje é a França, anarquia militar, legiões fazem e desfaziam os imperadores, tá? Olha aí, século III depois de Cristo, o limite, né, máximo da extensão do Império Romano, vocês percebem que chegou da África, né, na Ásia, e numa boa parte da Europa. O Império Romano é o maior império daquele período, tá? E o Baixo Império, que a gente vai finalizar aqui, a gente vai contornar pontuar mais uma vez alguns quesitos relacionados à religião. Declínio motivado por vários fatores. Não esqueça que a dimensão de escravo é um dos mais cobrados. Corrupção administrativa, os imperadores, né, desviavam muito dinheiro, não só eles, como os senadores, etc. É bem interessante que em 180 depois de Cristo, o Senado é praticamente extinto. Gastos elevados para manter o exército e a máquina administrativa, todas as fronteiras recebiam muito dinheiro para isso, algumas legiões do Império Romano começam a tentar colocar seus generais como imperadores, isso vai causar uma crise enorme em quem obedecer, uma crise administrativa. Ruralização da economia, formam-se as vilas romanas, latifúndios, autossuficientes, escravos substituídos por colonatos. Muita atenção, porque essa sociedade que vai ser herdada pelo período medieval, onde a igreja prevalece. Com a crise do escravismo e do abastecimento, as pessoas vão começar a morar nas fazendias no interior. Isso vai receber o nome futuramente de feudos. Muita atenção a isso. E esse mesmo feudo vai levar para dentro dele a religião cristã, que antes era perseguida, agora passa a ser perseguida e controlar o comportamento e a mentalidade desse homem. Tá? Latifúndios no interior, né, autossuficiente. Os escravos vão se tornar agora homens presos às terras, porque um dos imperadores vai instituir isso, a pessoa que
que quem vai herdar essa terra é o primeiro primogênio, né, do senhor feudal, que vai morar no interior, e aí esse cara fica preso às terras e também seus escravos, que agora vão ser chamados de servos. É basicamente a mesma coisa que eles vão pagar diversos impostos, tá? Invasões bárbaras, uma das causas mais apontadas na prova d'alva como o fim do Império Romano. Não esqueça que já tem a questão do escravismo, os romanos já começam a ir para o interior também para fugir dessa invasão dos bárbaros, que já no final é uma invasão mais, como é que se diz, mais forte, uma invasão que vem para destruir, repleta de saques, né, aquela coisa com mais conflitos, tá? E aí a gente começa a falar dos últimos imperadores, que são os mais cobrados. O Diocleciano governou de 284 a 305 depois de Cristo. Ele instaurou uma tetrarquia, já que estava aquela bagunça de imperadores, as legiões nomeando quem era imperador e quem não era. Divide o governo em 4 pessoas, são 2 cônsules. Isso está em qual página do livro didático? Isso está na página 111, tá? A gente vai ver que o Diocleciano, ele vai governar com o sistema que são 2 co-imperadores, os Augustos, né, e os Césares. Isso está primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 111, coraçãozinho e prova aí. Reformulou a divisão da política das províncias, perseguiu os cristãos, não esqueçam disso, começa com Nero a grande perseguição aos cristãos, e fez uma lei chamada Edito do Máximo, procurou congelar a economia, mas fracassou, porque ele procurou congelar o preço e aí faliu ainda quem estava vendendo também, tá? Começou a falir quem estava vendendo também. O Constantino, que é o próximo imperador, transferiu a capital, né? O Império Romano é enorme, vejamos aqui, ó. Ele vai transferir, gente, a capital, que antes era aqui na região da Itália, para cá, ó. Tá? Aqui, ó. Basicamente nessa divisão aqui. Tá bom? Era o Império Bizantino, aqui foi chamado depois de Império Bizantino, a região de Bizâncio. Ele, inclusive, mudou o nome. Ele mudou o nome para Constantinopla, em homenagem a ele mesmo, tá? Quem fez isso? Constantino, tá bom? Olha só, ele ficou famoso por isso, porque ele pegou aquela outra parte, dividiu, né? Levou a capital para lá, que ele viu que essa parte ocidental estava falindo, estava se moralizando, estava sofrendo invasões. O outro lado crescia porque tinha um comércio com o Oriente. Então, ele mudou a capital para lá, mas o grande marco das cobranças dos vestibulares é o Edito de Milão, em 313, quando ele concede a liberdade de culto aos cristãos. É tanto cristão já no Império que não tem mais como lutar contra eles. Então, para fazer amizade, é melhor se unir, né? Já viu o velho ditado, se você não pode com ele, junte-se a ele. Concedendo liberdade de culto aos cristãos. Teodósio, no entanto, é aquele que vai vir. Essa página, gente, é a página que vai ser mais cobrada nas nossas provas, tá? Sem sombra de dúvida. E aí acontece de tudo com o professor gravando a aula ao vivo, o computador vai descarregar, e eu posso perder essa aula. Mas, em nome de Jesus, não vai descarregar antes de eu ligar aqui, tá? Gente, acontece ao vivo, né? Ao vivo não, né? Pronto, salvei a aula. Então, acontece o quê? Teodósio, essa página aqui todinha, ela está na página 111, são os mais cobrados, são questões de prova. Teodósio, ele cria o Edito de Tessalônica, em 380, que transformou o cristianismo em religião oficial. A partir daí, o Império Romano, que antes perseguia os cristãos, passa a perseguir quem não é cristão. E ele dividiu o império em 2, Império do Ocidente e Império do Oriente. Já que o Constantino tinha levado a capital para lá e deixou aqui esse lado ocidental, esse lado aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse lado ocidental todinho, sem pai, etc., sem auxílio, ele transformou o império com 2 capitais, tá? Ele botou o império com 2 capitais, tá aqui, ó. Seria a divisão do Império Romano que vai causar futuramente a divisão também da igreja, tá bom? Vamos lá. Império Romano no Ocidente, com capital em Roma, Império Romano no Oriente, com capital em Constantinopla. Ok? Bizâncio aqui é onde ele transformou a capital chamada Constantinopla, Constantino. E agora vem o Teodósio e divide o Império Romano em 2, com 2 capitais, tá bom? Que mais? Fim do Império Romano é marcado pelo quê? Nas provas da alva é chamado muito pela causa da invasão dos bárbaros, né? Todos aqueles que não haviam submetido ao domínio do Império e o processo de romanização, não tinham a cultura romana, as roupas eram diferentes, não tinham roupas como as legiões, não se comportavam como romanos, não comiam, não praticavam da cultura romana. Então, é chamado de bárbaros, tá?
habitavam além das fronteiras do Império, a maioria era nômade e pastores, né? Ainda era com aquelas antigas civilizações, apresentavam a sociedade nos moldes de uma comunidade muito primitiva, dividiam-se em vários grupos visigodos, ostrogotos, né? Os mais famosos aqui são os francos, que vão entrar de graça no Império Romano sem nenhum conflito, por isso que você entra aí no circo com a entrada franca. Os vândalos que entravam quebrando tudo, e aí virou até um adjetivo, né, de meio assim pejorativo para a gente hoje, que você chama outro de vândalo, porque chegaram quebrando tudo em Roma, invadiram as piscinas, fizeram tudo que não deveriam fazer das piscinas. Os Eros, né, os mais famosos aqui, não tem eles, os hunos que chegaram quebrando tudo em Roma. Né? Com a chegada dos temíveis hunos, está aqui embaixo. Na Europa Ocidental, os bárbaros fugiam para o Ocidente. Estas invasões fragmentavam o Império Romano em inúmeros reinos bárbaros. Tá? E aí chega ao fim o Império Romano em 476 d.C., o rei dos Érulos, depois o Rômulo Augusto, que foi o último imperador, e ao fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Esse slide aqui, ele merece que você tire aí um print, guarde no seu coração. Isso aí está marcado nas páginas, vamos ver aqui no livro didático. Isso está marcado nas páginas... nas páginas dos 112, tá? A página 112 vem resumindo o que está sendo falado aqui. Nas demais, a gente fala da educação, página 114, a educação feminina, como era diferenciado, o que a mulher podia aprender e o que os meninos poderiam aprender, tá? A gente vê que é muito diferente, a mulher, o casamento é uma instituição que você casa porque o seu pai fez um acordo com outra família, geralmente estava ligado aos casamentos, a uma instituição de você fazer sua família continuar rica ou enricar. Tá? E o Império Bizâncio, que foi a outra parte lá do Império Romano, que ficou dividido no final por Teodósio, ele vai continuar intacto, tá? Ele tem mais 1000 anos de história, a civilização bizântia, tá? Que é governada já por outro imperador, inclusive lá ele manda na igreja. E o grande conflito final, na página 117 das 12 igrejas, é isso. Enquanto o imperador do lado do Oriente ele manda na igreja, aqui do outro lado a igreja quer autonomia, então ela não se aceita, né, abaixo do imperador. Então a igreja desse lado aqui, ó, ela vai adentrar os interiores, ela vai virar uma instituição de muito poder. Inclusive a gente não pode deixar de falar disso. A partir daí surge a igreja, já. A partir daí a igreja se torna uma instituição que vai controlar o pensamento medieval nesse período, ok? Então a gente finaliza aqui. Essa divisão da igreja tem até o nome, página 117, é o grande cisma do Oriente, porque é a divisão das duas igrejas. Se você for na igreja, você escuta lá o padre Jacó falando a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto do outro lado lá, né, até a língua seria o grego, ali é dominado mais pela cultura grega, lá é a Igreja Ortodoxa Romana, tá? Então, a gente fica por aqui para não estender muito tempo da aula. Respondo somente a atividade da página 119, de 1 até a 3, até a próxima semana com o período medieval.